Tempo você precisa para sua mente virar uma caixa de preocupação? Assim, você tá bem e aí do nada começa aquele turbilhão de perguntas. Por que você não conseguiu? Por que você não foi mais longe? Por que você não foi melhor? Sabe, hoje de manhã eu acordei com esse questionamento. Quanto tempo que demora para minha mente entrar em um colapso de eu estou num filme perfeito, num encanto, no mundo do País das Maravilhas, e aí de repente eu tô num filme de terror contra o meu próprio inimigo, contra mim mesma, um inimigo que mora aqui dentro. Porque em um segundo tá tudo bem, tá tudo fluindo, eu estou fazendo o que tem que fazer, mas no estalar de dedos, a minha mente vira a minha pior inimiga. É como se eu tivesse realmente um inimigo dentro de mim me cobrando o tempo todo. Falando, você não vai conseguir, você não é capaz, você deveria ter feito melhor, você errou aqui, você errou ali, você nunca, 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 nunca vai dar certo. Comigo é assim, sabia? Até hoje. Eu aposto que eu não tô sozinha. Eu sei que tem dezenas de centenas de pessoas que compartilham desse sentimento, dessa autocrítica, dessa culpa excessiva. E foi assim que eu me vi desesperada, pensando o que eu posso fazer para sair da minha realidade. Eu não consigo. E então eu comecei a transformar a minha mente. Eu entendia que a minha pior inimiga era eu mesma. E se eu mesma era a minha pior inimiga, o que eu deveria fazer? Controlar a mim mesma. Então eu aprendi aquele segredo que muitas pessoas falam. O segredo de aprender a adestrar a sua própria mente. O segredo de treinar o seu subconsciente para que ele conscientemente traga-te a melhor versão de si mesmo. Então foi nessa busca de me organizar que eu criei esse método que vocês acham incrível, que é o método do caos à paz. Mas não foi porque eu queria ser professora, não foi porque eu queria ficar milionária, não foi porque eu queria que as coisas dessem certo. Foi porque eu realmente era minha própria inimiga e eu tive que treinar a minha mente para ela começar a funcionar. Porque, gente, eu tô tomando café da manhã, assim, tranquila, sabe? Fazendo minhas coisas. Do nada me vem uma onda, um sentimento assim tão forte de que eu não sou capaz, de que é para eu desistir, de que eu nunca vou conseguir, de que tudo que eu estou fazendo é em vão, de que é loucura, enfim. Vem esse sentimento, mas esse sentimento não é de hoje não, tá? Isso mora dentro de mim desde quando eu me entendo por gente. E todas as vezes que eu falo com a grande maioria das mulheres, não são todas, mas a grande maioria das mulheres tem esse sentimento. Nós precisamos dar conta de mais de coisas, temos tempo de menos para fazê-las e a gente não sabe colocar as devidas coisas nos seus devidos lugares. Então, qual é o real problema? O problema não é que nós não estamos fazendo o que tem que ser feito. O problema é que nós estamos dando prioridade para as coisas que estão erradas, nós estamos colocando no patamar algumas coisas que não deveriam, estamos tirando aquilo que deveria realmente ser feito e aí nós começamos a nos culpar. Eu até brinco com os meus alunos, a gente se ocupa para não sentir culpa de não ter feito aquilo que nós deveríamos fazer. Porque se nós estamos ocupados, a gente tem a desculpa de não ter feito. Então a gente começa, estuda muito, a gente começa, vai fazer curso, vai arrumar a casa, vai cuidar do marido, vai ter mais filho, vai fazer, para não ter tempo de cuidar de nós mesmas, porque nós sabemos que nós devemos cuidar da gente primeiro e depois do nosso próximo,
Mas se a gente tem a desculpa de que estava fazendo o serviço de casa, de que estava trabalhando, de que estava cuidando do marido, de que estava cuidando do filho, de que estava estudando, a gente sempre tem uma desculpa para não fazer aquilo que deveria ser feito. E aí a gente entra naquela velha roda gigante, né? Quem é bom de desculpa não é bom em... Exatamente, mais nada. Quem é bom em desculpas não consegue fazer absolutamente nada na vida, porque a desculpa é muito boa. E aí, como que então eu consegui reprogramar a minha cacholita? Como que eu consegui realmente destravar o que realmente me travava? Foi fazendo o que tinha que ser feito, tá? Sem desculpa. E aí eu utilizo de um jargão muito bom, acho que é da Jaque Buesso. Já é alguma coisa assim desse tipo. Sem culpa nem desculpa. Você só tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Sem culpa e nem desculpa. Porque se a gente se culpa por não ter feito alguma coisa, a gente simplesmente fica cansada, já se sente diminuída, já se sente esgotada, porque a gente está carregando um fardo, carregando uma culpa. Então, sem culpa e nem desculpa, porque eu não posso ter uma desculpa boa para não fazer, porque sempre vai ter uma coisa importante. Sempre vai ter algo que vai querer roubar a nossa atenção quando a gente precisa melhorar alguma coisa. Eu aprendi recentemente que a coisa mais preciosa nessa vida, além do meu relacionamento com Deus, né, dos nossos relacionamentos com Deus, é o nosso bom relacionamento com a gente mesmo. Porque uma mulher cansada, ela não consegue dar o melhor dela para os filhos. Uma mulher cansada não consegue dar o melhor dela para o marido, não consegue dar o melhor dela para a empresa, não consegue dar o melhor dela para ela mesma. Então, esse conceito de que nós precisamos descansar faz muito sentido. Uma mente cansada não produz. Uma mente cansada não dá aquilo, não dá todo o potencial que ela tem. Então, esse conceito de que nós devemos dormir menos, trabalhar mais, tem que, toda vez que a gente precisa começar um novo projeto, a primeira coisa que a gente sacrifica, o que é? É o sono, porque durante o nosso dia a gente já nem tem tempo. E aí a gente começa, dorme menos, dorme mal, come mal, porque quando a gente dorme menos, o nosso corpo fica cansado, tá? Ele não recarrega a quantidade de energia que deveria recarregar. Então, o que nós fazemos para compensar esse desequilíbrio, essa falta de energia? Nós começamos a comer mais, ou comemos mais, ou tomamos mais cafés ou bebidas que contenham cafeína, às vezes algumas pessoas vão até para os remédios, ou então comemos muito carboidrato, muito doce, porque de algum lugar a gente tem que tirar essa energia. Se a gente está cansado, a gente olha, tô cansada, preciso de energia. O nosso cérebro manda um estímulo para o nosso corpo de que a gente precisa ingerir alguma coisa, né? Aumentar os nossos níveis de dopamina. Para a gente aumentar esses níveis de dopamina, as formas mais fáceis são o açúcar, cafeína, né, os remédios. A gente geralmente não busca da maneira como tem que ser. Por exemplo, um exercício físico também dá dopamina. Às vezes a gente vai para as redes sociais buscar estímulos nas telinhas. Não importa, cada um tem uma forma de buscar para compensar uma coisa básica do básico, o sono. Galera, o sono, ele é muito importante. Imagina como se você fosse um celular. Imagina que você é o seu próprio celular. Esse que você está me assistindo, esse que você está aí na sua mão. Esse celular seu, ele tem uma quantidade de bateria, certo? Essa quantidade de bateria, quando chega no final, o que você faz com ela? Você põe ela para carregar? Porque se não botar para carregar, o que acontece? Desliga. Nós funcionamos da mesma forma. No final do dia, nós estamos recarregando a nossa bateria, que está aqui no 0, e nós precisamos encher a bateria. Então, a gente vai aqui do 0
para o 100. Exatamente como o seu celular, ok? Vamos colocar que esse aqui é o seu celular. A gente precisa encher do 0 ao 100. E aí, o que acontece se a gente não recarrega essa bateria 100%? A gente recarrega ela 80%. A gente vai, durante o dia, descer a nossa bateria, vai chegar lá embaixo, ali no 10%, 5%, 20%, e aí a gente vai recarregou só até 70%, porque dormiu menos, dormiu mais mal, vamos dizer assim, né? Dormiu pior, mais mal não existe. Dormiu pior. Então você recarregou 70%. Aí no dia seguinte você tá muito esgotado, tua bateria tá lá riando, assim, nos 3%. Aí você vai dormir, aí você não recarrega 100%, você recarrega 50% da tua bateria. E aí você já estava cansado do dia anterior, dessa vez você está mais cansado. Aí o que vai acontecer isso a longo prazo? A longo prazo você simplesmente não comporta aquelas tarefas que você precisa fazer no seu dia a dia, porque você não conseguiu fazer o que deveria ser feito. Você não conseguiu fazer o básico, a primícia principal, descansar, recarregar as suas baterias. Então, se você entra nesse ciclo de você dar 70% da sua bateria, 50%, às vezes 30%, às vezes 20%, aí você vai lá, enfim, você vai oscilando, vai carregando de pouquinho em pouquinho essa sua bateria, mas nunca dá uma carga suficiente, você nunca vai ter disposição o suficiente para fazer aquilo que tem que ser feito. Quando a gente tem muitas tarefas para fazer, para desenvolver ali no nosso dia a dia, a gente tem que fazer aquilo. E não adianta fugir, a tarefa não vai sumir. Se uma mulher, vamos colocar a mulher dona de casa, a mãe solo, dona da casa dela, mãe de família, ela precisa trabalhar, precisa cuidar das crianças, é um cenário muito comum, né? Precisa trabalhar, precisa cuidar dos filhos, se ela não trabalha, ninguém paga as contas, não traz alimento. Precisa cuidar dos filhos, porque ninguém além dela pode cuidar deles. Precisa alimentar, precisa cuidar da casa, precisa cuidar dela mesma, precisa fazer uma série de coisas e ela não tem tempo. Não tem por quê? Porque ela dorme mal, aí acorda, já prepara as crianças ali rapidinho para ir para a escola, daí ela já vai para o trabalho, ela passa o dia inteiro no trabalho, quando chega, as crianças já fez uma zona dentro da casa dela, aí ela vai arrumar aquela casa, vai fazer comida, aí vai cuidar dela quando? Quando? Não tem tempo realmente para cuidar dela. E aí ela começa a se sentir cansada, começa a se sentir sobrecarregada. Para ela conseguir fazer a unha, ela tem que acordar 3, 4 horas mais cedo. Para ela conseguir então fazer o cabelo, meu Deus do céu, nossa, quem diz? Quando foi a última vez que uma mulher dessa foi no cabeleireiro? Não tem tempo, não tem dinheiro, não tem o básico. Aí o que ela vai pensar? Ah, mas se eu preciso estudar para eu mudar de vida, a única forma que eu consigo é dormir menos. Aí sacrificou ainda mais a energia dela. Ela dormiu menos, recarregou menos as energias, vai trabalhar mais ainda, porque ela já tinha muita coisa para fazer. Aí ali adquiriu um curso que vai demandar ali de 2 horas da vida dela, no mínimo, para assistir a aula e depois tem as tarefas. Aí ela não aguenta. Não aguenta, porque quem aguenta, gente? Quem é mulher de ferro aqui? A gente tá falando de pessoas comuns, pessoas como eu, pessoas como vocês. Quem aguenta essa rotina aí que os influencers pregam? Você tem que dormir menos para poder produzir mais. Pelo amor de Deus, quando a gente começa a sacrificar o nosso sono, a gente começa a entrar em colapso mental. Esse colapso mental é seríssimo. Nós estamos num mundo onde hoje o pior problema que nós estamos tendo é burnout. Para quem não sabe, o burnout, ele desliga atualmente, assim, ó. Você tá fazendo. Tem vários vídeos, tem até uma apresentadora, ela estava em rede nacional, ela estava apresentando um programa e do nada a mente dela fez ela apaga. Mas o que é isso? É o próprio organismo dizendo, acalma aí teu processo, você não vai dar conta.
Acalma teus ânimos, porque se você continuar assim, você vai se matar, você vai morrer. Então, qual que é a chave? A gente já entendeu, então, que se a gente sacrificar o nosso sono, a gente uma hora ou outra vai entrar em colapso. Então, qual que é a chave? A chave de verdade é você entender o que realmente importa. Pega o teu caderninho aí, ó, pega uma caneta, lista ali todas as suas obrigações. Então, eu preciso arrumar a casa, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso ter tempo para tomar um banho, eu preciso ter tempo para minha refeição, eu preciso ter tempo para dormir, eu preciso ter tempo para fazer a comida, eu preciso ter tempo para levar as crianças na escola, eu preciso ter tempo para estudar, enfim. Coloca tudo o que você tem no seu dia a dia para você fazer. Por que que isso é importante? Você vai criar consciência daquilo que você precisa fazer. Anotou tudo que você precisa fazer? Coloca ali então numa ordem, tá? Eu acordo, aí eu vou tomar café, aí eu vou tomar um banho, enfim. Coloca lá, né? Eu acordo, vou fazer minha skincare, vou escovar meus dentes, ou então eu acordo, vou primeiro cuidar das crianças, acordar a criança, não sei. Faz o teu cronograma hora a hora. Depois que você fizer esse cronograma, você vai ter uma consciência do que você pode implementar nessa sua rotina ou que você deve tirar dessa sua rotina. Porque muitas vezes a gente não tem consciência, mas aí a gente perde ali, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 50 minutos, 1 hora e meia, só ali, ó, arrastando o feed, passando isso aqui pra cima. E a gente tá falando, eu não tenho tempo de fazer as coisas, eu não tenho tempo. Mas aí eu estou ali colocando que depois do meu trabalho eu tenho que chegar e mexer no meu celular para eu poder desestressar. E tá tudo bem, todo mundo precisa desestressar de alguma forma. Mas aí você tá perdendo ali 2 horas, 3 horas só arrastando pra cima ou então jogando alguma coisa e não está dedicando tempo para algo que seja produtivo. Você tem que saber administrar esse seu tempo, administrar essa sua rotina. Porque quando nós estamos cansadas e quando nós estamos sobrecarregadas, é muito importante que a gente tenha consciência do que realmente importa ser feito. Que a gente não vai dar conta de fazer tudo, que a gente não vai conseguir fazer todas as coisas que nós precisamos, então nós precisamos selecionar aquilo que vai ser feito. Talvez a gente não precise lavar a louça na segunda-feira, de manhã, de tarde e de noite. Talvez a gente possa deixar para lavar toda na parte da noite. Ou então, talvez a gente não precise arrumar a casa todos os dias, um dia sim, um dia não, já me faria ganhar tempo. A gente vai precisar anotar toda essa dinâmica do nosso dia para que a gente realmente consiga entender o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer, o que cabe a mim mesma fazer, o que não cabe a mim. Um ótimo dia para você. O que não cabe a mim, o que eu consigo delegar e o que eu não consigo, o que realmente depende de mim. Porque tem coisas que às vezes a gente acha que só nós podemos fazer, mas nós podemos delegar. E tem coisas que a gente acha que a gente consegue delegar e também não consegue. Enfim, isso daí é um treinamento. Então você vai começar a entender a sua realidade e você vai começar através dessa realidade entender se você pode aceitar novas coisas na sua rotina ou não. Porque uma pessoa que não tem a organização, o que ela faz? Ela tá lá, tá sobrecarregada, tá cansada, tá mal disposta, mas um amigo ou uma amiga, ou um filho ou um familiar pede um favor. A agenda já tá assim, ó. Já não aguento. A sua agenda tá gritando, eu não aguento mais! Para, vai dormir! E aí alguém chega em você e fala assim, tem como você me levar pra buscar minha mãe no hospital? E aí você fala, cara, não tenho como negar um favor desse. Aí você sabe o que você faz? Você já tá cansado, você já tá sobrecarregado, mas você pega uma carga de uma outra pessoa, de uma obrigação que é de outra pessoa e implementa na tua rotina. Já tava difícil,
Já estava quase impossível você dar conta de tudo que você tem que fazer sozinha ou sozinho. E aí, mesmo assim, vem uma outra pessoa, te pede um favor e você simplesmente fala, claro que eu faço. Faço, não, pode deixar comigo, eu faço. Aí no trabalho alguém tá ali, né, tá sobrecarregado, tá cansado, tá atarantado, né, não tá conseguindo entregar o que tem que ser entregue. Aí você olha pra pessoa e fala assim, não, pode deixar que eu te ajudo. Vem cá, eu te ajudo. Mas você não tá dando conta de ajudar nem você, alecrim dourado. Vamos acordar? Vamos colocar o nosso pezinho no chão? Vamos ter noção do que a gente consegue e do que a gente não consegue fazer? Porque se a gente não consegue fazer, o que a gente tem que fazer? Primeiro, alinhar o que a gente tem para fazer. Vamos parar 10 minutos do nosso dia, hoje, vamos parar e vamos listar todas as coisas que nós temos como obrigação de fazer. É obrigação cuidar das crianças? Ok, obrigação cuidar das crianças. É obrigação ler um livro? Ok, vamos colocar lá, obrigação de ler o livro. É obrigação trabalhar? É, mas é obrigação fazer hora extra? E é obrigação você pegar o favor de alguém para você carregar nas suas costas? É obrigação você fazer a arrumação de toda a casa, de toda a sua família? É sua obrigação ter que organizar o churrasco do final de semana? A saída? É sua obrigação carregar a igreja nas tuas costas? É tua obrigação pegar o que não é seu para você fazer, mesmo quando você já está cansada e sobrecarregada? O que realmente importa para você? Façamos então essa lista do que realmente importa, do que realmente precisamos fazer. Vamos listar lá quais são as minhas prioridades, quais são as suas prioridades, né? Você vai listar quais são as suas prioridades neste momento, as obrigações que você tem no seu dia a dia que são indispensáveis, porque as que são dispensáveis você vai ter que aprender a dispensar, tá? É dispensável a gente ficar na frente de uma TV assistindo um filme. É dispensável a gente ficar saindo pra rua para poder passear e ver loja. É dispensável. O que não é dispensável? O nosso sono não é dispensável, tá? Criem esse senso de que para eu produzir mais, eu preciso estar descansado, porque uma mente cansada, uma mente sobrecarregada não produz o que deveria. Então, entenda esse conceito, entenda que você precisa cuidar de você antes de querer cuidar dos outros, que você precisa estar bem para poder dar o bem, que você precisa ser boa para você ser melhor para os outros. Entende? Você tem que estar bem alinhada com você, com os seus sentimentos, com a sua rotina, para que você possa dar o seu melhor para o próximo. Porque senão, a gente não consegue dar o nosso melhor. E não importa o quanto a gente se esforce. Não importa a gente entrar no consentimento. Para o outro eu faço melhor. Eu só não consigo fazer para mim. Isso é mentira. Mentira deslavada. Se você não consegue fazer o melhor para você, você não consegue fazer o melhor para o próximo. Porque no primeiro momento, você vai conseguir fazer o melhor para as pessoas. Num primeiro momento. Mas a longo prazo, você não sustenta. Não sustenta porque você não tem energia. Não é nem porque você não quer. É porque você não consegue. E aí você não consegue porque você sacrificou as coisas erradas, que é cuidar de você, que é cuidar da sua mente, que é cuidar do seu corpo, que é cuidar do templo do Espírito Santo, da casa, da morada de Deus. Então, entenda que você cuidar de você mesma não é egoísmo, que você dizer não para o outro não é egoísmo, que você dizer para o outro que não dá neste momento porque você está cansado e sobrecarregado é cuidar de você. E que na vida adulta, se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Então, o nosso ensinamento de hoje é esse. Isso é uma coisa que vem mudando minha vida muito. E aí eu trago aquela nova frase lá do início, né, que eu falei pra vocês. Gente, se eu vacilar 2 minutos, eu acho que não precisa nem de 2 minutos, acho que 3 segundos.
3 segundos é o suficiente para minha mente me massacrar. Você deveria ter feito mais, você deveria ter se dado melhor, você poderia ter estudado mais, você poderia ter arrumado tua casa, você poderia ter ficado mais com seu marido, você poderia ter passado mais tempo com a tua família, você poderia... Vocês não estão sozinhas. Essa é a realidade de todo mundo. Só que o segredo tá em saber cuidar da mente. Fazer com que, de forma consciente, a gente trabalhe o nosso subconsciente. A gente treina o nosso cérebro para que ele faça aquilo que a gente quer. Que ele pare de nos cobrar, né? Entra ali uma aula sobre o hábito, entra ali sobre o poder do foco. Se vocês tiverem um tempinho, leiam um livro, A Única Coisa, O Poder do Foco, porque vocês vão entender o quão importante é vocês terem foco no que realmente importa. E vocês têm que ter o olho lá na recompensa. Realmente eu preciso fazer isso aqui porque eu vou ganhar tal coisa. Eu realmente preciso trabalhar o mês inteiro porque eu vou ganhar um salário. Eu realmente preciso arrumar minha casa porque a minha recompensa é tal. Eu preciso ir para a academia porque minha recompensa é um corpo saudável, um corpo bonito. Tem sempre um gatilho de recompensa. Vou fazer alguma coisa porque a minha recompensa vai ser X. Muito bem definido, porque é assim que você treina seu cérebro para fazer aquilo que você precisa fazer mesmo sem vontade, porque aí você coloca o olho lá na recompensa. Eu vou ser fiel a Deus e eu vou seguir o que está escrito na Bíblia, né? Eu vou seguir o nosso manualzinho da vida, porque a minha recompensa é ser abraçada por Jesus lá diante do trono de Deus e ele falar: serva boa e fiel, fizeste o que te pedi. Então, essa é a recompensa. A recompensa é a vida eterna, a recompensa... Sempre tem uma recompensa, gente, no final das contas, tá? Não é porque você só vai ficar interessado no final, mas isso é uma forma de você treinar o seu cérebro a fazer aquilo que você precisa. E na hora que você for escolher as coisas que realmente importam para você, por gentileza, leva isso muito a sério. Não negligencie o seu descanso, o seu momento de lazer e o seu momento de desfrute com a tua família. Existem coisas que o preço, que o valor, existem coisas que dinheiro não paga, tá? Existem coisas que não têm valor. O descanso e o desfrute com a sua família são uma das coisas, 2 coisas, né? São muito importantes. Não negligencie isso. Não negligencie o autocuidado. Não negligencie esse amor que você tem pela sua família. Não deixe sua família para depois, o seu marido para o último, tá? Faça e tenha foco no que realmente importa, no que realmente é valoroso para você. Porque no final das contas, quando você olhar para o seu dia, você tem que pensar: valeu a pena, eu fiz o que precisava fazer. Talvez para você fazer o que você precisava fazer, você vai ter que deixar de fazer algumas coisas que não são importantes. E aí entra a questão de saber dizer não para algumas tarefas, para algumas pessoas. Sabemos que não é fácil, mas não precisa ser fácil, não é? Precisa apenas ser feito. Então, gente, é uma honra estar aqui com vocês todos os dias aqui, 7h33 da manhã, 3h33 do Brasil. Durante esses 10 dias vai ser esse horário. Não sei se vou manter, não sei se vou mudar. Eu estou verificando como que vai ser, mas é uma honra sempre estar aqui com vocês. É uma honra passar para vocês tudo aquilo que eu venho aprendido, que transformou a minha vida. Para quem não sabe, eu era da periferia de Itaquera, né? Da periferia da Zona Leste de São Paulo, e hoje eu moro na Europa. Hoje eu estou construindo a vida que eu mereço. Mas por quê? Porque eu mudei aqui. Nossa vida só muda quando a nossa mente muda. Os nossos pés só podem alcançar aonde a nossa mente já está. Então vamos treinando a nossa mente, vamos buscando melhorias todos os dias, de pouquinho em pouquinho. Mais vale a constância do que a pressa e no meio a gente largar. Mais vale constância do que velocidade, ok?
Um beijo, façam um excepcional dia, que seja a melhor quarta-feira que vocês já viveram até hoje e que vocês sejam produtivos, prósperos e que tenham a presença do Espírito Santo na vida de vocês, tá? Desde o amanhecer até o anoitecer e que vocês consigam sentir, né? Porque o Espírito Santo tá sempre com a gente, mas que vocês consigam sentir realmente o Espírito Santo agindo através de vocês, tanto no falar quanto no agir. Tá bem? Nós somos filhas de Deus, nós somos as rainhas do reino, nós somos filhas, nós somos ungidas, nós somos as guerreiras, as meninas dos olhos de Deus. Então vamos agir e vamos nos portar como tal, tá bem? Tchau, tchau e até amanhã.